E aí, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o professor Júlio Alexandre para mais uma correção de PET. Hoje é dia de combo, viu? Nono ano, semana 1, PET 6. Nós vamos estudar tanto português quanto o ensino religioso. Preparado para o intensivo? Então vamos lá. Mas antes, você já se inscreveu no canal? Já compartilhou com os amigos? Isso é muito importante para nós. É um incentivo a continuar publicando. Nós não temos intenção de ganhar dinheiro, de monetizar os nossos vídeos. Vocês não vão ter aquelas propagandas enjoadas. Minha intenção não é essa. Mas eu preciso muito da participação, da inscrição, do retorno de vocês. É o que me estimula a produzir mais vídeos, saber que o canal realmente está te ajudando. Procuro responder todas as perguntas, procuro interagir. Semana passada foi um tumulto, ficou muitas perguntas sem responder e eu fui tentando responder. Ainda tem pergunta acumulada. Vou tentando responder a todos. Tá certo? A minha intenção é caminhar com vocês, vocês comigo, e assim a gente chega lá na frente. Agora vamos parar de enrolação e vamos para a nossa correção. Nós temos aqui um texto de Maria da Vila Matilde. Cadê meu celular? Eu vou ligar para o 180. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais. Eu digo que não te conheço e jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando para você eu grito: Pegs! Ks, 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 ks. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão para mim. Pois muito bem, nós temos algumas perguntas aqui em relação a esse pequeno texto. E a primeira é a seguinte: sobre qual assunto trata a canção acima? De uma mulher tentando se defender de um possível agressor doméstico. Eu coloquei aqui possível agressor doméstico porque dá-se a entender que o agressor ou que a pessoa que se aproxima dessa mulher já é uma pessoa conhecida, não é um estranho que está invadindo a casa, não é um estranho que está abordando ela, mas é alguém que ela já tem um certo conhecimento. Talvez alguém até que já tenha ameaçado ela outras vezes, alguém que já tenha agredido ela, seja verbalmente, seja fisicamente. Que houve alguma coisa, houve. Inclusive o último verso diz: você vai se arrepender de levantar a mão para mim. E o que ela está fazendo ali é tentar afastá-lo de perto dela. E aí ela fala que vai usar o disque denúncia, que vai jogar água fervendo, que vai soltar o cachorro. Então parece que a insistência é por parte deste suposto agressor. Tá certo? Agora a canção está falando de uma mulher tentando se defender. E ela mostra todas as formas possíveis que ela vai evitar a aproximação dessa pessoa. Número 2. A quem Maria da Vila Matilde recorre para resolver sua problemática? De acordo com o texto, a polícia, através do disque denúncia. Aqui a gente tem que ter um conhecimento externo, uma intertextualidade, porque 180 é o número do disque denúncia, quando uma mulher sofre algum tipo de agressão. E aí, em tempo, deixa eu já corrigir, o texto não é Maria da Vila Matilde, na verdade o texto tem por título Maria da Vila Matilde. Pergunta de número 3. Relacionando a música com a realidade de muitas mulheres, diga quais soluções são possíveis para que problemas como o de Maria não ocorram mais. Bem, a mulher valorizar a si mesmo e impor limites. Não achar normal a agressão, seja física, seja verbal, de quem quer que seja.
Muitas vezes a mulher ela sofre e ela continua sofrendo, ela tem que se valorizar, impor limites. Não, pera lá, você não vai colocar a mão em mim, você não vai falar comigo desse jeito. Valorização do gênero feminino, maior educação nos lares, ensinando já aos filhos desde novo o valor, a importância da igualdade. Uma outra solução possível é de denunciar casos de abusos e agressões e tornar isso mais evidente, começar a trazer isso à baila para ver se o assunto é discutido com mais seriedade e quem sabe esse problema ser assim, se não extinguido, diminuído bastante. Beleza? Vamos para a atividade de número 2, ainda em relação à música, a canção do texto anterior. A música serve para denunciar, para gritar. A mulher do fim do mundo são todas as mulheres, conta Elza Soares quando questionada quem é a mulher que dá o nome ao seu último álbum, lançado há cerca de um ano. A cantora se apresenta nesta quinta 27, sexta 28 e sábado 29, no palco do Teatro Paulo Altran, no Sesc Pinheiro, para o lançamento da versão em vinil do disco, extremamente elogiado até pela crítica estrangeira. Cadê meu celular? Eu vou ligar para o 180. Você vai se arrepender de levantar a mão para mim. Narra em sua canção Maria da Vila Matilde, expondo a realidade acerca da violência masculina contra a mulher. Inclusive, se você quiser usar essa resposta lá naquela questão anterior, na número 1 da atividade 1, olha só, mais uma vez, expondo a realidade acerca da violência masculina contra a mulher. Tá aí uma opção de resposta. O tema percorre todo o disco. A música serve para denunciar, para gritar. Inclusive, isso está ligado à nossa resposta. Muitas vezes nós gritamos e as pessoas não ouvem, diz a cantora. No Brasil, a cada 1h30, uma mulher é morta. Esta é a estimativa do número de vítimas de feminicídio no país, crime configurado pelo óbito devido à condição de sexo. Segundo o Mapa da Violência 2015, homicídio de mulheres no Brasil, as mulheres negras representam cerca de 66,7% do total dos casos. Denunciar por meio do 180 se tornou uma medida possível há 10 anos com a implementação da Lei Maria da Penha. Apesar da conquista, diz Elza, muitas mulheres ainda não têm coragem de denunciar seus agressores. É isso daí que eu falei, que a mulher ela tem que valorizar a si própria, de impor limites, ela tem que ter essa coragem de denunciar, que na maioria dos casos são parentes imediatos, parceiros ou ex-parceiro das vítimas. Pois muito bem, pergunta de número 1. Qual a opinião de Elza Soares em relação à música? Ela mesmo diz, nós não estamos inventando nada, que a música trata, infelizmente, de uma realidade. A violência masculina contra a mulher que precisa ser divulgada e combatida. Você concorda com a opinião da cantora em relação à música? Por quê? Agora é uma pergunta pessoal e você tem que justificá-la. Eu coloquei que sim, porque muitas mulheres sofrem caladas e precisam de voz e coragem para denunciarem as violências sofridas. Agora, quais argumentos validam a importância dessa canção para a sociedade? Olha, essa canção ela foi prestigiada internacionalmente. Ela foi elogiada. E existem fatos, argumentos que validam a importância dessa música, a importância social. Quais são? Vamos olhar aqui no texto. Diz aqui que no Brasil
cada 1 hora e meia, uma mulher é morta. Essa música ela fala de um meio que a mulher tem para se proteger, que é a denúncia pelo 180. Então, 2 argumentos que validam a canção. Primeiro que eu coloquei, o fato de que o Brasil a cada 1 hora e meia, de que no Brasil a cada 1 hora e meia uma mulher é morta. E segundo, alertar e divulgar um meio de se denunciar o abuso, que é o Disque Denúncia 180. Se eu fosse transformar isso num texto com uma resposta mais elaborada, às vezes os alunos falam assim, não tio, resume, mas eu colocaria ali, temos como argumento, em primeiro lugar, o fato de que no Brasil a cada 1 hora e meia uma mulher é morta, sem contar que a música também nos mostra uma forma de alertar e divulgar, vírgula, um meio de se denunciar o abuso através do Disque Denúncia 180. Tá certo? Mas está ali a resposta resumida do jeito que a maioria dos alunos gosta. Número 3. Por que existe uma necessidade em se falar sobre assuntos como retratado na canção? Porque assim o problema pode ser discutido, levado a debate. Através da divulgação e da conscientização, as mulheres alcançam voz para se defenderem e coragem para denunciarem os abusos. Beleza, então? Português, podemos passar, acredito que são apenas essas 2 atividades de português, não é isso mesmo? Então nós vamos entrar agora no ensino religioso. O desafio de enfrentar a finitude humana. E esse texto ele vai falar sobre algumas formas pelas quais o homem tenta enfrentar a realidade, o grande desafio da morte. A ideia de vencer a morte, de essa morte que nós vemos, essa morte física, não ser o estado final da pessoa. E nós temos aí várias concepções religiosas para tratar do assunto. Aqui nós temos pelo menos 3 concepções que foram colocadas. Vocês depois podem ler o texto com calma. A primeira delas é a ancestralidade. E o que diz a ancestralidade? Qual é a característica dela? A ancestralidade tem como característica a crença na sobrevivência dos espíritos e que eles, os antepassados que já morreram, influenciam o destino dos vivos. É uma visão muito presente nas tradições religiosas dos povos africanos. Vocês lembram, por exemplo, do filme Rei Leão? Quem assistiu o filme sabe o que é ancestralidade. É aquela ideia que o Mufasa fala para o Simba de que eles estariam sempre juntos, porque o espírito dele estaria com o Simba. Inclusive, quando o Simba esquece da sua missão de assumir o reinado na Pedra do Rei, o Mufasa aparece para ele dizendo: lembre-se de quem você é. Ou seja, um espírito ancestral. Essa é a ideia da ancestralidade. A ressurreição é a ideia da volta à vida. Inclusive, a ressurreição, a pessoa volta com o seu próprio corpo. Essa ressurreição, essa ideia, essa concepção, ela está presente nas tradições religiosas do judaísmo, do cristianismo e do islamismo. No judaísmo, acredita-se que Deus ressuscitará os mortos para que o corpo e a alma sejam julgados. Na verdade, o cristianismo, ou pelo menos as principais vertentes,
também acredita assim. Inclusive dentro do cristianismo não se entende essa separação, ou pelo menos essa separação assim tão evidente entre corpo e alma. Diz aqui o nosso texto que o judaísmo não faz essa divisão. Olha só, entendem que não há divisão entre corpo e alma e que juntas praticam boas e más ações. O cristianismo também ele entende dessa forma, porque existem algumas correntes que dizem que o corpo é mau, mas o espírito é bom. Assim como o judaísmo, o cristianismo entende o ser humano como uma unidade psicossomática. Por isso eles entendem que um dia haverá uma ressurreição não somente do corpo, mas da alma. Há sim uma divisão corpo e alma, e que isso seria a morte, mas que na ressurreição corpo e alma estariam unidos novamente. A ideia de que essa ressurreição corpórea se dará com um corpo incorruptível, com um corpo transformado, com um corpo incapaz de morrer novamente. Já no islamismo, entende-se que Deus é o responsável pela ressurreição. No dia do juízo, o corpo e a alma serão ressuscitados para serem julgados pelas suas ações, pois cada indivíduo tem sua responsabilidade perante Deus. Pois bem, as atividades elas começam então tendo por base esse texto. Muita coisa que eu vou responder é tendo por base o texto, tá certo? A pergunta de número 1. Um dos trechos destacados em negrito no texto acima afirma: no fundo, o que se quer é enfrentar o grande desafio da morte. O ser humano, por mais que tenha fé, pensa que não é possível que todo o desejo de viver tenha um ponto final. O que você pensa sobre esta frase? Há mesmo essa dificuldade do ser humano em aceitar o que é mortal? Explique. Olha só, gente, deixa o tio mostrar uma coisa aqui para vocês. O que você pensa? Eu estou colocando aqui o meu pensamento, a minha opinião. Tá certo? Você pode ter uma opinião diferente da minha e aí você vai colocar a sua resposta no pet. Se a sua opinião se identifica com a minha, você pode aproveitar a opinião. Isso não significa que não existam outras respostas. A pergunta é o que você pensa. Beleza? Eu digo que sim. Há essa dificuldade do ser humano em aceitar que é um mortal. E como que eu expliquei? Vamos lá. Como cristão, acredito que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Inclusive até cito uma passagem bíblica, Eclesiastes 3:11, que fala isso. Deus colocou a eternidade no coração do homem. E isso pode ser notado na forma como nós lutamos pela vida e também pela forma como a morte nos abala. Mesmo diante da realidade constante e certa da morte, temos o luto. E isso porque não conseguimos aceitar a morte como algo normal para nós. O ser humano lá dentro percebe que a morte é um acidente, algo que não deveria existir e deve ser vencido. Então eu coloquei a minha opinião pessoal, baseado na minha convicção. Tá certo? Atividade de número 2. De acordo com o texto, responda. Outro trecho destacado diz: essas e outras concepções oferecem respostas aos enigmas sobre a morte e a finitude humana, e elas acabam influenciam como as pessoas vivem. Elas acabam influenciando como as pessoas vivem. Seria um texto melhor aqui. Você considera que a forma e a maneira de viver podem ter relação com a visão que a pessoa tem sobre a morte e o pós-morte? Novamente, gente, olha só. Você considera, então não vai ter uma resposta errada. O que a atividade pede é que você explique a sua resposta, tá bom? Você explicando não está errado. O que eu coloquei? Sim.
Entender que a vida não se limita a essa passagem terrena que conhecemos nos leva a viver de uma forma diferenciada e reflexiva, principalmente ao saber que minhas atitudes presentes refletem no que será de mim pós-morte. Então, aquilo que eu vivo hoje vai trazer consequências para mim amanhã. Então, essa forma de pensar, que é uma forma que eu também penso, vai influenciar na minha maneira de viver. Inclusive, tem uma passagem bíblica em que o apóstolo Paulo fala assim: olha, se não houvesse ressurreição, comamos, vivamos e vamos fazer de qualquer jeito, porque amanhã a gente vai morrer mesmo. Mas o fato de se saber que há uma ressurreição implica em se saber também viver. Então, essa é a opinião do tio aqui, beleza? Atividade 3. Enumere fazendo correspondência. Nós temos aqui, então, a reencarnação, a ancestralidade e a ressurreição, que são as concepções. E nós temos aqui o judaísmo, o cristianismo, o espiritismo e o islamismo, que são tradições religiosas ligadas a essas concepções. Nós temos que fazer a correspondência. Então, vamos lá. A doutrina tem como característica a crença na sobrevivência do espírito e que os antepassados influenciam o destino dos vivos. Nós já falamos sobre isso, é a ancestralidade. Essa tradição religiosa agora já não é a concepção, é a tradição religiosa. Considera importante a prática da caridade para o processo evolutivo do espírito. O espiritismo, eles acreditam na reencarnação. Inclusive, eu acabei esquecendo de citar, deixa eu aproveitar um momento aqui. A pessoa, ela tem um espírito que é imortal e que vai renascendo novamente. Na verdade, não é o espírito que renasce, ele reencarna. E isso é uma forma dele ir melhorando, evoluindo, segundo a concepção espírita. Então, por conta disso, a pessoa ela tem que procurar ser o melhor possível, porque esse é o objetivo dela enquanto aqui na Terra. Então, número 6, espiritismo, é o que se encaixa aqui nessa opção. Essa religião, novamente, tradição religiosa, acredita que não há divisão entre corpo e alma. E juntos, corpo e alma praticam boas e más ações. Segundo o texto, isso representa o judaísmo. Não quer dizer, por exemplo, que o cristianismo não tem uma concepção parecida com essa. Mas como nós estamos pegando com base o texto, então a resposta é a número 2. Próximo, é a crença, então aqui é uma concepção. É a crença de que a alma ou espírito da pessoa, após a morte, possa renascer em outro corpo. Isso é a reencarnação, número 1. É a doutrina, então mais uma concepção religiosa, uma concepção sobre a vida após a morte. É a doutrina que entende que haverá volta à vida do mesmo indivíduo na sua totalidade. Que doutrina é essa? É a doutrina da ressurreição. O que é a ideia da totalidade? Corpo e alma. Próxima. Nessa religião, então é tradição religiosa, acredita-se que no dia do juízo o corpo e a alma serão ressuscitados para serem julgadas pelas suas ações, pois cada indivíduo tem responsabilidade perante Deus. Tendo como base o texto 2, a resposta é o islamismo. Sobrou para nós o cristianismo, a última opção, que diz assim: a religião entende que após a morte não haverá uma continuação da vida terrena, mas uma transformação, uma realidade diferente. Beleza? Até a próxima aula.